Olá, bem-vindos a mais um programa Fazer Saber. Hoje iremos contar com a presença da professora Cláudia Dalla Verde, que irá nos esclarecer algumas dúvidas a respeito da competência escritora. Vamos conferir um pouco mais sobre esse assunto? Nossa convidada de hoje é a professora Cláudia Dalla Verde, que irá nos explicar alguns pontos sobre competência escritora. Boa noite, professora. Boa noite. É um imenso prazer ter você conosco essa noite. Também estou muito contente de estar aqui. Obrigado. Bom, posso começar? Pode começar. A primeira pergunta que nós temos aqui é se primeiramente a gente gostaria de saber o que seria competência escritora. Tá. Olha, eu tenho que confessar para vocês que é uma terminologia nova para mim também, porque eu não trabalho com letras, eu trabalho com a escrita. Mas o que eu imagino que seja é a capacidade de se comunicar, de trabalhar escrevendo, e que é uma competência necessária em praticamente qualquer estágio da vida, seja para escrever um bilhete, seja para comunicar, fazer um relatório, esse tipo de coisa, que é muito importante A escrita está na nossa vida de qualquer jeito, né? Fazer uma lista de compras, né? Então... E a segunda pergunta de hoje é quais são os elementos que a senhora acha essenciais para o melhor desenvolvimento dessa competência nos alunos? Nos alunos, eu acho muito importante, olha, eu acho que a gente tem que derrubar alguns tabus, assim, do tipo, tem que ler muito, ou tem que conhecer os clássicos, ou qualquer coisa assim. Eu acho que a necessidade de leitura é imensa, é muito grande, sim, mas a gente tem que procurar a leitura de acordo com o aluno, a leitura que vai de encontro às necessidades dele, não assim fazer uma coisa servil, não, mas, por exemplo, tem algumas coisas que são garantidas. Para a criança, o Menino Maluquinho é garantido, Dom Casmurro, Brás Cubas é uma garantia, os best-sellers são uma garantia. Eu tenho lido ultimamente alguns debates sobre isso e tem duas linhas bem nítidas dos professores que acreditam que os clássicos são necessários, que você tem que ter uma formação clássica, que você não deve, por exemplo, trabalhar com best-sellers. Eu só posso falar para vocês uma experiência que eu tive recentemente, o semestre passado. Eu estava trabalhando com adaptação e com sobrenatural, então eu primeiro trabalhei com Crepúsculo, que eu tinha certeza que todos os meus alunos de segundo semestre tinham lido. Gente de 20 anos, as meninas adoram, né? Os meninos odeiam, mas todo mundo ouviu falar, todo mundo acabou vendo o filme de alguma forma. Estava trabalhando com adaptação. Então, essa parte foi tranquila. Em seguida, no projeto Universidade que Lê, que está tendo aqui, a gente trabalhou com Macbeth do Shakespeare. Era uma temática parecida de previsões, de premonições, de sobrenatural, e foi super bem sucedida. A gente conseguiu fazer um fórum de debates, a gente trabalhou com 2 cenas ou 3, e assim, pelo menos eu não exigi a leitura completa do texto. Tá? Agora, escrever, para mim, não é tão intrinsecamente ligado. Normalmente quem lê muito escreve bem, isso é. Mas a recíproca, não é, por exemplo, quem não lê não escreve bem. Eu conheço bastante gente que não lê e que tem essa tal competência escritora. Porque presta muita atenção na linguagem falada, porque tem outras competências, que é prestar atenção, que é um bom ouvido. Por exemplo, é muito comum você ter dramaturgos que não são grandes leitores ou conhecedores de literatura, mas que têm um ouvido muito agudo para a linguagem falada. A última pergunta é com relação à formação do professor. É extremamente importante que ele seja atento ao incentivo dessa competência, de que forma isso pode ocorrer, sendo que muitos professores não tiveram acesso a esse tipo de formação no decorrer da sua formação acadêmica. Assim, isso eu sou super a favor de ter complementações e tudo. E agora, no caso do professor especificamente, eu acho que tem que ter um extenso programa de leitura e debate, e realmente é a tal coisa, né? Você ensinar a ler e escrever sobre o que você lê. Que eu acho que é super importante isso, você escrever linhas e ter uma coisa. E para professor eu acho que é fundamental. Tem que conhecer alguns clássicos, tem que pegar um Camõezinho. Precisa, né? Não precisa, porque senão ele não tem como indicar. É bem a gente sabe ver isso em escolas de professores de graus menores e tal, que eles não sabem indicar a leitura para os alunos porque eles leram muito pouquinho nas escolas. Entendi. Então, alguma coisa assim importante de literatura, aqueles pedreiras, tem que ser lida. Não dá só para ser... Só o básico só acabou, o básico, né? Bom, essa foi a professora Cláudia Dalla Verde, que se propôs a vir nos fazer a entrevista hoje. Eu agradeço a sua presença, professora. Obrigada.
No próximo programa, iremos aprofundar o nosso conhecimento a respeito desse assunto. Conto com a sua presença. Até lá!